Miguel Azevedo é biólogo e investigador na Faculdade de Ciências de Lisboa e no Instituto Superior de Agronomia. De momento, foca-se no estudo das comunidades de abelhas silvestres em ambiente agrícola, onde quer perceber quais os elementos da paisagem e gestão que mais influenciam o serviço de polinização nestes locais. Para além do seu trabalho como investigador, gera um projeto que se foca na desmistificação das abelhas e na disponibilização de ninhos para estes insetos tão importantes. Boa tarde a todos, o meu nome é Bruno Oliveira, sejam bem-vindos ao webinar à descoberta das abelhas silvestres, dinamizado pela equipa de Estudo em Casa, agora em formato web. O link da página é estudoemcasaapoia.tge.mec.pt. Boa tarde, o meu nome é Leonel Furtado. Eu e a Bruna somos alunos do 11º ano do curso de Ciências e Tecnologias no agrupamento de escolas Frei Gonçalo de Azevedo, em Cascais. O dia 20 de maio foi designado pela ONU como Dia Mundial da Abelha. Este webinar, como já devem ter percebido pelo título, é dedicado às abelhas silvestres. Temos como convidado Miguel Azevedo, biólogo e investigador na Faculdade de Ciências de Lisboa e no Instituto Superior de Agronomia, que nos irá dar a conhecer mais estes insetos e a sua importância no ecossistema. Para além do seu trabalho como investigador, o Miguel Azevedo gera um projeto Cocoon, que se foca na desmistificação das abelhas e na disponibilização de ninhos para estes insetos tão importantes. Ao longo da apresentação, podem colocar questões na caixa de mensagem QIA, que está na barra inferior do vosso ecrã. Essas questões serão respondidas pelo convidado após a sua apresentação. Passo a palavra ao Miguel Azevedo. Muito obrigado pela apresentação e obrigado à equipa do Estudo em Casa pelo convite de estar aqui com vocês a partilhar este webinar. Principalmente à professora Flor Bela e à professora Maria. E então vou aqui começar a minha partilha. Deixem-me só encontrar aqui a apresentação. Penso que estão a ouvir bem, está tudo ok, estão a ver a apresentação. Então, começando, o que é que vimos aqui hoje falar? Vimos falar, como o Lionel e como a Bruna disseram, sobre abelhas silvestres, sobre que tipo de abelhas é que existem, quais os seus comportamentos e possivelmente tentar mudar um bocado os conceitos que vocês têm na vossa cabeça do que é uma abelha e como é que ela se parece. Antes de falarmos sobre abelhas, vamos falar um bocadinho mais sobre mim. Eu licenciei-me em Biologia na Faculdade de Ciências e depois ingressei no meu mestrado em Ecologia e Gestão Ambiental também na Faculdade de Ciências e foi aqui que eu tive o meu primeiro contacto com esta temática das abelhas. Até então nunca tinha trabalhado com insetos, foi assim que comecei a trabalhar em regime urbano, em ecologia urbana, tentar perceber que abelhas é que existiam nas hortas urbanas e qual o seu papel no ecossistema. Posto isto, eu gostei tanto de trabalhar com abelhas que criei um projeto de construção de ninhos, disponibilização de ninhos, que se chama Cocoon, e neste momento encontro-me no meu segundo ano de doutoramento em Biologia e Ecologia das Alterações Climáticas, onde já estou a trabalhar numa vertente mais agrícola, tentar perceber como é que podemos otimizar, ponto número 1, quem é que são os polinizadores principais das nossas culturas, como é que nós podemos otimizar os nossos serviços de polinização. Posto isto, o que é uma abelha? Pergunto-vos, e não dá para termos uma interação, mas peço-vos que pensem em 2, 3 palavras que vos vêm à cabeça assim quando pensam de abelha. Porque normalmente as palavras que as pessoas me dizem são que é um inseto, corretíssimo, um inseto polinizador, também está super correto, produz mel, está mais ou menos correto, e que pica, também está mais ou menos correto. Existe uma diferença grande entre os diferentes tipos de abelhas, mas primeiro vamos ver o que é um inseto. Um inseto basicamente é um animal que tem o seu corpo dividido em 3 partes, cabeça, tórax e abdômen, tem 3 pares de patas, 2 olhos compostos, 1 par de antenas e 2 pares de asas. Em exceção em alguns grupos que o segundo par de asas evoluiu para ter uma segunda função. E apresenta um corpo revestido por quitina, que é um exoesqueleto rígido. Todos vocês já tiveram o azar, o infortúnio de pisar um inseto e perceber que lá é um pequeno estalito. E é um inseto polinizador. A polinização, para muitos de vós, não é uma coisa nova. Há vários tipos de polinização. Temos a autopolinização, que é quando os agentes abióticos
fazem com que o pólen do órgão masculino da flor vá para o órgão feminino da mesma flor, e depois temos a polinização cruzada, que precisa de um vetor, que na maioria dos casos é um inseto, que leva o pólen de uma flor para a outra, para depois no final conseguirmos obter o nosso alimento. A importância da polinização, espero que não seja novidade para vocês, porque, como disse anteriormente, muita da nossa alimentação depende deste serviço que os insetos fazem, mas damos aqui alguns dados para terem uma melhor noção disto. 80% das nossas flores são polinizadas por animais. A importância para nós, seres humanos, está aqui em baixo dita, que é 35% da nossa produção agrícola depende da polinização animal, e só na Europa são atribuídos 15 mil milhões de euros para o serviço de polinização por parte destes insetos. É muito dinheiro. No entanto, para os ecossistemas naturais também é muito importante, porque se não existirem flores a ser polinizadas, não vão existir bagas e pequenos frutos, não vão existir sementes, ou seja, tanto as cadeias tróficas que vão ser afetadas, porque os animais não vão ter alimento, e as plantas em si também não se vão conseguir reproduzir. Que outros polinizadores podem existir para além das abelhas? Existem outros insetos, como vespas, borboletas, moscas e por aí em diante, mas também existem alguns animais, como aves, esquilos, roedores. Há uma diversidade muito grande. No entanto, as abelhas são consideradas dos principais polinizadores pelo facto de, no seu ciclo de vida, necessitarem a 100% da flor. Quando são adultas, necessitam do néctar para se alimentar, mas também precisam do pólen, recolher o pólen para depois dar à sua descendência. E agora vamos a um grande tópico que muitos de nós já ouvimos falar e estamos consequentemente a ouvir falar do declínio dos polinizadores, que estão muito ameaçados. Mas onde é que vêm estas ameaças? Quem são realmente, o que é que está realmente a prejudicar os polinizadores? Ponto número 1, a alteração de uso de solo e a perda de habitat. É a causa número 1 da perda de biodiversidade, em todos os grupos. A agricultura intensiva, ou seja, temos muita monocultura e a grande utilização de pesticidas, sem dúvida, também não ajuda. Espécies invasoras vão aparecendo, como o exemplo da vespa asiática, mais recente do nosso país. As alterações climáticas, por si só, não são um problema, vá por assim dizer, mas vêm agravar todos os outros que eu referi anteriormente. E, mais recentemente, desde que isto começou a ser uma problemática pública, o foco unilateral na proteção da abelha europeia, na abelha de mel, porque as pessoas ouvem polinizadores e a primeira coisa que lhes vem à cabeça é a abelha de mel. E é um bocado isso que nós vamos hoje aqui tentar desmistificar. E dando-vos aqui alguns dados para vos assustar, e a palavra mesmo é essa, assustar, porque as coisas não estão fáceis para os nossos amigos insetos. Nos últimos 27 anos, 75% da biomassa de insetos voadores desapareceu. Se calhar muitos de vós não se apercebem disto, mas eu, quando era mais novo, quando fazia viagens, lembro perfeitamente de quando voltava da viagem, ter que ir com os meus pais lavar os carros, porque os carros estavam infestados de insetos mortos. Hoje em dia, as mesmas viagens, nem um terço, nem um quarto, não encontro nem um terço, nem um quarto dos insetos que encontrava outrora. Se calhar muitos dos vossos professores estão neste momento a comprovar o que eu estou a dizer. Se não é porque não andam assim tanto de carro, e também é bom. Outro grande problema é, na Europa, nós neste momento sabemos que cerca de 9% das nossas espécies de abelhas estão ameaçadas, mas 50% nós não fazemos ideia de qual é o seu estatuto. Podem estar, podem não estar, não existe ainda informação sobre estes estados. Portanto, é importante começarmos a trabalhar, começar a fazer estes levantamentos de biodiversidade. E, após esta breve introdução, vamos então perceber o que é que são estas abelhas silvestres e como é que elas são. Eu aqui tenho meio um confronto, mas de todo que é um confronto, são ambas importantes, tanto a abelha do mel como as restantes abelhas silvestres, mas era só para vocês perceberem algumas diferenças. A abelha do mel é uma abelha social, tem uma colmeia, produz mel, como disseram há bocado, e, como disseram há bocado, não, como eu disse, e pica por vezes quando ameaçada. No entanto, as abelhas silvestres são, na sua maioria, solitárias, cerca de 80% das espécies são solitárias, transportam o pólen de uma maneira muito diferente da abelha do mel, enquanto a abelha do mel transporta o pólen em sacos específicos do pólen, que normalmente junta com saliva e coloca nesses sacos nas patas traseiras. Como viram naquele vídeo de introdução, elas estavam carregadinhas de pólen nas patas. As abelhas silvestres têm pelos específicos onde fazem esse transporte de pólen, que se chama a secopa.
E por outro lado, como não têm uma colmeia e não têm uma noção de defesa do todo, não são animais tão agressivos. E pronto, e posso-vos dizer também que os machos não têm ferrão, só as fêmeas é que eventualmente podem picar e só picam se forem muito, muito, muito ameaçadas, ou seja, se estiverem na mão e a apertarem. Tanto que eu trabalho com abelhas há cerca de 3, 4 anos e nunca fui picado por nenhuma abelha silvestre. Pode-se chamar sorte? Não sei. O contexto das abelhas silvestres na Europa e em Portugal. Se calhar para muitos de vós não, vai ser uma novidade, mas existem cerca de 20 mil espécies de abelhas no mundo. Na Europa encontramos cerca de 10% desta diversidade, ou seja, à volta de 2 mil. E em Portugal continental, ao momento, temos 714 espécies descritas. Ou seja, a abelha do mel é uma, o abelhão que toda a gente conhece é outra, e temos mais 712 diferentes. É muita espécie de abelha. E como podem ver aqui na figura, um Mediterrâneo, ou seja, as cores mais assim arroxeadas, ou vermelho, sabem que isto não consigo perceber muito bem estas cores, mas este é o Mediterrâneo, é onde encontramos grande parte da nossa diversidade. Isto porquê? Devido ao clima, temos uma grande disponibilidade de água, o que nos leva a ter uma grande variedade de flores, e o facto de termos sido um refúgio durante a última glaciação, que o gelo veio mais ou menos até à Península Ibérica, a Península Ibérica, as Balcãs, por aí em diante, foram refúgios de biodiversidade, e quando começou a época do degelo, as espécies foram novamente colonizar o resto da Europa. E agora algumas dicas, ou seja, vocês viram o panorama das abelhas, agora como é que vocês identificam uma abelha? Se estiverem a fazer os vossos passeios, como é que vocês conseguem perceber se é uma mosca, se é uma abelha, se é uma vespa? Porque há muitos insetos que são parecidos e nós realmente não sabemos distinguir. Vou-vos dar aqui algumas dicas simples para terem esta noção. Ponto número 1. Se for uma mosca, as moscas em voo têm um voo estacionário, enquanto as vespas e as abelhas normalmente têm um voo em zigue-zague. Portanto, se virem algum inseto parado durante muito tempo no mesmo local, muito provavelmente será da família das moscas. Para além disso, as moscas, quando pousam, elas só têm um par de asas, é um dos tais grupos que evoluiu, que o segundo par de asas evoluiu para ter outra função. Quando elas pousam, as asas ficam em 45 graus no corpo, enquanto que as abelhas, elas ficam sobre o corpo. E outra coisa muito diagnosticante é, se olharem para a cabeça de uma mosca, grande parte da cabeça é olhos. Os olhos são compostos e ocupam grande parte da sua cabeça. Aqui temos uma vespa. A vespa, por vezes, é fácil distinguir de uma abelha, porque quando tem esta cinturinha, esta silhueta, quando vocês veem aqui este segmento entre o abdômen e o tórax, é muito fácil identificar que é uma vespa. No entanto, há algumas espécies que é mais difícil porque estes segmentos estão mesmo muito, muito, muito reduzidos. Em voo, é fácil identificarem as vespas, porque elas normalmente têm as pernas soltas em voo. Ter cuidado que a abelha do mel também o tem. No entanto, as restantes abelhas, maioritariamente, elas recolhem as patas sobre o corpo e estão sempre a voar com elas recolhidas nesse sentido. Quando pousam, as asas das vespas tendem também a ficar num ângulo de 45 graus e a dobrar sobre si próprias. E se for uma abelha, pronto, é um pouco, já disse mais ou menos quais eram as características que tinham identificado, o tal voo em zigue-zague. Quando pousam, claramente ficam com as asas sobre o seu corpo, exceto algumas espécies que não o fazem. Têm 2 pares de asas, as antenas longas e muito, muito característico é o corpo revestido por pelos. Elas têm, muito para além dos pelos específicos, a tal scopa que transporta o pólen, têm muitos pelos ao longo do corpo. Enquanto as vespas não vão ter, porque não necessitam de recolher pólen para a sua descendência. As vespas alimentam-se maioritariamente de néctar na sua fase adulta, no entanto, as larvas são, na sua maioria, carnívoras. Aqui dou-vos alguns exemplos destes tais pelos especializados em transporte de pólen. Temos aqui uma abelha da família dos megaquilídeos, que é muito característico ter um tapete de pelos por baixo do abdômen, onde faz o transporte de pólen, desculpem. E aqui temos uma abelha da família dos alictídeos, que faz o transporte nas patas traseiras, tal e qual como a abelha do mel, mas não tem sacos, são simplesmente pelos especializados que conseguem transportar o pólen seco. Daí as abelhas silvestres serem tão boas polinizadoras. E agora vamos perceber que abelhas é que existem, os tipos de abelhas, como é que as podemos caracterizar.
Nós normalmente caracterizamos as abelhas de acordo com a sua história de vida, de acordo com os seus caracteres funcionais, por assim dizer. Podemos caracterizá-las pela sua preferência alimentar, ou seja, se forem generalistas, alimentam-se de uma vasta gama de flores, não têm nenhuma, não é que não tenham preferência, mas a sua presença não depende da presença da planta. Ao contrário das especialistas que necessitam que exista a família de plantas ou o género de plantas para que estas abelhas possam estar presentes. O tipo de sociabilidade, como eu disse no início, grande parte das abelhas são solitárias, as fêmeas são responsáveis por construir o seu ninho, isolado das restantes fêmeas, e os machos não têm qualquer tipo de controle parental, podem no máximo, em algumas espécies, fazer defesas de zonas de alimentação. Podem ter um comportamento social, como a abelha do mel. No entanto, a abelha do mel tem uma colmeia e existem outros tipos de sociabilidade mais específicos de outras abelhas silvestres que nidificam, por exemplo, no solo e não têm uma colmeia por si. E, por último, temos o comportamento parasita ou oportunista, que são as abelhas que não fazem ninho, não recolhem pólen para a sua descendência, aproveitam os ninhos das outras abelhas para colocar os seus ovos. Estas abelhas normalmente são as mais sensíveis no nosso ecossistema e são as primeiras a desaparecer quando os ecossistemas são perturbados, porque se não existir o hospedeiro ou o hospedeiro estiver em fracas condições, ela também não vai conseguir viver a sua melhor vida, por assim dizer. O tipo de nidificação. As abelhas podem nidificar no solo, cerca de 70% das espécies nidificam no solo, em galerias de outros animais ou até em próprias escavações delas, ou então em cavidades acima do nível do solo, como muros, troncos mortos, como é que se diz? Cercas de madeira, por aí em diante, pequenas cavidades que elas vão encontrando e que utilizam. E, sem dúvida, o seu período de atividade. Existem abelhas que só voam na primavera, outras que só voam no verão e outras que são bivoltinas, que podem voar tanto na primavera como no verão. Nós, em Portugal, devido ao nosso clima, cada vez mais começamos-nos a perceber que são poucos os meses em que não voam abelhas silvestres, o que é ótimo, e acho que é algo que temos realmente de prestar atenção. Dando aqui ideias de como é que estas abelhas são tão diferentes da abelha do mel, temos abelhas desde 4 milímetros, como as abelhas de cara amarela, do género Ileus. Aqui temos um macho com uma mascarilha muito típica. E tem aqui, como podem ver a escala, aqui um dedo para a escala da abelha, que são realmente pequenas. Aqui temos outras imagens. Do lado esquerdo temos um macho de Eucera, que é muito característico neste género, as antenas longas, portanto é fácil de identificar. Temos no meio uma Amegilla quadrifasciata, conseguimos perceber que é uma fêmea pelos tais pelos nas patas traseiras, e do lado direito temos um macho de andrena a descansar num dia de muito calor dentro de uma vinca. As flores não são só alimento, mas também por vezes são abrigo. E agora aqui algumas fotos cedidas pelo Albano Soares, também é um grande investigador em abelhas silvestres. Temos aqui uma Anthophora dispar, uma nómada bifasciata, que é uma abelha parasita. As abelhas parasitas parecem-se por vezes muito com vespas, porque lá está, não precisam de pelos nem de estruturas para transportar pólen, porque não os utilizam. E temos aqui, por fim, duas abelhas, uma de solo, uma Anthophora hispânica, das maiores abelhas que temos cá em Portugal, que faz ninhos no solo, e temos uma Rhodantino siculum que nidifica exclusivamente em cascas de caracol. É um comportamento muito, muito, muito engraçado. E agora, estive aqui a falar de várias espécies, de umas do solo, de umas de cavidades, mas para vocês terem uma noção de realmente o que é que isto é, tenho aqui uns pequenos vídeos para partilhar com vocês, dos comportamentos que elas têm na natureza. Aqui temos uma Anthophora que nidifica em taludes, ou seja, nidifica no solo, mas em zonas com inclinação. Aqui é um comportamento que ela está a ter, que é está a absorver, não está a beber água, está a absorver água para depois conseguir modelar melhor o seu ninho, e vocês já vão perceber o que é que eu estou a falar. Ela vai para o seu ninho. Aqui podem ver uma grande colónia destas Anthophoras. Isto é numa praia, portanto, todos os micro-habitats, todos os ecótipos têm comunidades de abelhas diferentes, portanto, é muito importante preservar todo o tipo de habitats, e aqui podem ver a abelha a libertar a água para modelar o solo. Ela basicamente estica a sua língua, ou proboscis,
e manda de lá de dentro a água para o solo e depois consegue modelar o solo com muito mais facilidade. E aqui um comportamento clássico de escavação. Vai tirando cá para fora, como nós fazíamos na praia. E agora passando aqui à frente, só para vocês perceberem o que é que está nestes ninhos. Isto é um ninho de uma abelha solitária que nidifica no solo, tem uma cavidade de entrada e de saída e depois tem as células nidificantes. Em cada uma destas células, ela vai começar pela que está mais abaixo, vai reunir uma bola de pólen e de néctar, vai colocar um ovo, vai fechar aquela célula com terra e vai progressivamente construindo os seus ninhos e as suas células até não conseguir mais. E quando não conseguir mais, vai fechar o seu ninho e vai seguir a sua vida e não tem mais contacto com a sua descendência. E agora, mudando aqui para as abelhas de cavidades. As abelhas de cavidades, vamos aqui falar de duas, abelhas cortadoras de folhas e abelhas pedreiras, que utilizam lama para fazer os seus ninhos, e já vão perceber o que eu estou a falar. Em primeira instância, vamos ver aqui uma Osmia bicornis, que é uma abelha com um comportamento muito particular e das mais estudadas em cavidades, a fazer ninho também numa casca de caracol. Aqui a utilizar um poste, uma cavidade num poste de uma cerca. E agora vamos passar aqui à frente, já vamos falar dos ninhos, mas passar aqui à frente. Uma coisa muito importante nas abelhas de cavidades é os diâmetros das cavidades. De acordo com a espécie, elas vão ter preferências diferentes. Como vocês podem ver no vídeo, a cavidade da direita era demasiado grande para a abelha e ela vê na cavidade da esquerda exatamente a dimensão ideal para o seu ninho. Isto porque, quanto maior for a cavidade, mais energia e recurso ela vai ter que despender para construir o seu ninho e assim menos energia vai ter para a sua descendência. Portanto, é sempre bom termos aqui um rácio. Isto é uma abelha portadora de folhas, uma mega kill, e agora só vemos aqui um bocado do comportamento dela. Ela vai sair do seu ninho, já identificou a cavidade como ideal e vai à procura do material. Quando vocês virem pequenos recortes semicirculares nas folhas, pode ser de lagartas de borboleta, mas também pode ser de abelhas cortadoras de folhas. Como vão ver, elas têm umas mandíbulas muito fortes para poderem recortar as folhas. Fazem semicírculos perfeitos. E depois são autênticos mestres da arte, levam para o seu ninho e com a ajuda de saliva e das mandíbulas vão mastigar esta folha e vão fazer uma espécie de um cartucho por célula nidificante. O que é isto? Elas vão cobrir à volta da cavidade de folhas, vão colocar a tal bola de pólen e de néctar dentro da folha e vão fechar outra vez com folhas. E assim consecutivamente até não terem mais espaço na sua cavidade. E agora, passando para as abelhas pedreiras, as abelhas que utilizam lama. Ao contrário das abelhas cortadoras de folhas, elas não fazem cartuchos, mas fazem uma espécie de divisória, e a seguir à frente vou-vos mostrar um bocadinho melhor como é que estas divisórias são feitas. Elas recolhem a lama, guardam-na e levam para o seu ninho e começam a fazer as suas artes. Queria só ver aqui, ela vai sair para o ninho e as abelhas, basicamente, para além, né, dos recursos que precisam para construir o ninho, também vão ter que ir buscar pólen nos tais pelos especializados para trazer para a sua descendência. E aqui podem ver uma abelha pedreira totalmente carregada de pólen, possivelmente atingiu o seu máximo, vai voltar para o seu ninho. E, ao chegar ao ninho, vai, basicamente, primeiro libertar o néctar, que é a fonte de açúcares, que vai dar energia à larva, e posteriormente vai meter o pólen, que é a fonte de proteína, também para a larva desenvolver o melhor possível. De notar que as fêmeas nas abelhas escolhem o sexo da sua descendência. Se meterem um ovo não fecundado, vai dar origem a um macho. Se meterem um ovo fecundado, vai dar origem a uma fêmea. E aqui podem ver um comportamento muito engraçado, que elas utilizam a pata traseira, que tem um pequeno esporão, para fazer uma espécie de reco-reco, e retiram o pólen para cima da bola de néctar, e quando acharem que têm néctar e pólen suficiente para um ovo, vão colocar esse ovo e vão continuar a construir o seu ninho.
Agora, resumindo, estivemos aqui a ver 2 vídeos, eu vou só falar agora mais especificamente do ciclo de vida deste segundo. As fêmeas saem do seu ninho, normalmente, naquele caso, era uma abelha de primavera, sai no seu ninho na primavera, vai procurar uma zona de alimentação e, quando encontra uma zona de alimentação, o que vai fazer é acasalar. Vai guardar o esperma do macho numa espermatogata, para depois, posteriormente, lá está, poder fazer a sua escolha se quer um macho, se quer uma fêmea. Vai identificar aqui no número 3 o seu ninho e vai começar então a trazer tanto materiais como pólen. Durante a primavera vai fazer o seu ninho, elas vivem na sua fase adulta à volta de 3 semanas, 25 dias, uma coisa assim do género, e vai fazer o seu ninho. Após, no final da primavera, os ovos vão eclodir. No final da primavera não está muito certo, mas 3, 4 dias, uma semana, o ovo vai eclodir, a larva vem cá para fora, vai se alimentar tanto do néctar e do pólen, vai começar a crescer, em certa altura vai fazer uma transformação para pupa, vai ter uma metamorfose. É muito específico nestas abelhas de cavidades elas produzirem uma seda que dá origem depois a um casulo, onde elas vão fazer a última parte da sua transformação para indivíduo adulto. Nestas abelhas, nas ósmias, elas fazem esta transformação antes do outono e depois passam o outono e o inverno em dormência, em diapausa, à espera do ano seguinte, para quando tiverem as temperaturas ideais, poderem eclodir e recomeçarem novamente este ciclo. Aqui tem exemplos, os dois exemplos que vos mostrei nos vídeos, as ósmias, as abelhas pedreiras a fazerem as tais construções com lama, e em baixo, as meio-aquilo, os tais cartuchinhos. E aqui temos outras 2 abelhas. Esta de cima pode parecer uma vespa, mas não, é uma antídeo, é uma abelha de cavidades, que, ao contrário das últimas 2, tem outro material para a construção do seu ninho. Ela vai às plantas pubescentes que têm pelos e retira esses pelos e faz uma espécie de novelo para envolver as suas células nidificantes. E aqui a de baixo, as abelhas de cara amarela que viram há bocado, não é um megaquilídeo, é um apídeo, mas eu gostei de meter aqui, é uma abelha que nidifica em cavidades, normalmente em calos secos, e produz produz o seu material de nidificação, uma espécie de um celofane, portanto ela não precisa de procurar este material, ela própria produz. Posto isto, deixem-me só ver aqui uma aguinha. Posto isto, como é que nós podemos então ajudar na conservação das abelhas silvestres? Plantas endémicas, sem dúvida, são a melhor solução, porque as nossas abelhas já têm anos e anos e anos de evolução com estas plantas, portanto reconhecem-nas facilmente como uma fonte de alimento. Naturalizar as nossas áreas verdes, seja em zonas urbanas, seja em zonas rurais, é muito importante deixarmos zonas de plantas espontâneas. Isso leva ao ponto a seguir, que é reduzir o corte das espontâneas, que é muito comum nas cidades por um aspecto estético. Nós gostamos muito de relevados, mas os relevados têm pouca diversidade e alimentam poucos insetos. Ter zonas específicas para a alimentação de insetos nestas áreas é relativamente simples de o fazer. Evitar o uso de pesticidas, senso comum. Na agricultura, por vezes, é complicado, mas fazer alternativas para alternativas mais naturais ou então construir um ecossistema envolvente que não seja preciso tanta quantidade de pesticidas, disponibilizar locais de nidificação como ninhos para abelhas, que vou-vos mostrar a seguir, e educação e sensibilização, como estamos aqui a fazer hoje, espalhar a mensagem, mostrar às pessoas a importância destes animais e pronto, e continuar a fazer este tipo de coisas. E aqui tenho alguns exemplos do que eu falei anteriormente. Do lado direito temos 2 municípios com plaquinhas a dizer que nós estamos a cortar a relva porque estamos a deixar isto crescer para as nossas abelhas. O município da Lousada e um município em Guimarães, que agora não sei ao certo qual. Do lado esquerdo temos aqui em cima um projeto mais polinizadores, mais biodiversidade no município de Oeiras, que para além de diversas atividades, fez a plantação de um prado biodiverso para dar flores tanto na primavera como no verão aos nossos polinizadores, e estamos a tentar perceber como é que esta gestão e este prado pode aumentar a diversidade e a abundância de abelhas e dos outros polinizadores numa zona altamente urbanizada.
Deixo agora aqui, assim, muito rapidamente, os ninhos para abelhas solitárias. Estes são os ninhos que eu costumo fazer para os meus trabalhos. Os do lado esquerdo são os primeiros que alguma vez fiz, do lado direito são os últimos que estamos agora a utilizar em pomares e em zonas de produções hortícolas, e algumas coisinhas sobre estes ninhos. Os ninhos qualquer pessoa pode fazer, no entanto temos de ter atenção que ninhos para abelhas não é a mesma coisa que hotéis para insetos. Hotéis para insetos é para albergar o máximo número de grupos possível, que nidifiquem naqueles materiais. Ninhos para abelhas são altamente especializados somente para abelhas silvestres que nidificam em cavidades. Tipos de materiais: canas, blocos de madeira e tubos de cartão. São os materiais mais utilizados na bibliografia e o que tem mais e o que tem funcionado melhor nos últimos tempos. As especificações de como fazer estes ninhos temos de ter as cavidades, ou seja, os tais tubinhos, as canas, aglomeradas numa estrutura, porque estas abelhas, os megaquilídeos, têm um comportamento gregário, ou seja, funciona mais ou menos como um prédio. Cada uma tem a sua casinha, mas gostam de estar perto umas das outras. No mínimo 15 centímetros de profundidade a cavidade, porque está provado em algumas espécies que quanto menor a cavidade, mais machos vão ser produzidos, e isto para o estabelecimento das populações não é bom, porque os machos não se reproduzem. E os diâmetros de entrada podem ser, lá está, cavidades entre 4 a 15 milímetros, no entanto, os 6 e os 8 são, sem dúvida, os mais eficazes. Para depois a instalação do ninho, cerca de 50 a 70 centímetros do nível do solo, a entrada virada para sul-este para não apanhar com os ventos de norte assim de frente. As abelhas são muito sensíveis ao vento e assim também seguem o círculo circadiano, numa zona com baixa incidência de vento, já tinha dito, e com flores, porque sem flores não há abelhas. Portanto, podem muito ter ninhos, mas os ninhos por si só não atraem abelhas, é preciso existirem flores, e coberto da chuva para as nossas estruturas terem uma longevidade maior. E agora, para finalizar, deixo-vos aqui, isto é uma Osmia bicornis, aqui do lado direito, deixo-vos aqui com este primeiro vídeo de um macho a eclodir do seu casulo na primavera, este ano, e ele utiliza as mandíbulas para ir roendo o casulo. E se vocês não acharam até agora que as abelhas eram fofas, não sei se este vídeo... Vou só aqui avançar um bocado, porque ele depois fica com alguma dificuldade em sair, meio que pede ajuda, e depois agarra ali no casulo e cá vem ele cá para fora. E aqui do lado direito, também assim muito rápido, um comportamento de uma andrena dentro de uma flor. Ela está a reagir à aproximação da minha mão, não é por querer brincar, é meio um comportamento defensivo. E passando para finalizar, estes projetos que vos trago aqui são projetos muito interessantes que trabalham não só com insetos, mas com outros grupos. Temos o Biodiversity for All, que é muito importante na ciência cidadã, e qualquer um de vós, com as vossas observações, podem ir a esta plataforma, colocar as vossas fotos, e cientistas e outros especialistas vão-vos ajudar. Temos a Operação Pollinators da União Europeia, que tem diversas estratégias. A Sociedade Portuguesa de Entomologia, com vários trabalhos também na área. A Tagis, sem dúvida, um grande parceiro, e por todo o trabalho que tem vindo a fazer, tanto com borboletas como com outros insetos, nos últimos anos, com abelhas silvestres. E a mais recente rede colaborativa, Polinet, que é uma rede que quer construir uma estratégia para os nossos polinizadores, que envolve tanto a academia como ONGs, como instituições, todos em prol dos polinizadores. E pronto, e é isto. Espero que tenham gostado. Deixo aqui os meus contactos. Se tiverem alguma dúvida, estejam à vontade, e obrigado. Muito obrigado, Miguel, pela sua interessante apresentação. A gravação deste webinar ficará disponível na página do Estudo em Casa. Relembro que podem colocar questões na caixa de mensagem Q&A. A partir de agora está disponível no ecrã o QR Code para acederem e responderem. Diz numa palavra o que este webinar te sugere. Já recebemos várias questões. Como primeira temos: as abelhas portadoras
de folhas têm preferência por algum tipo de folha? Boa pergunta. Não consigo responder com certeza a essa questão, porque diferentes espécies podem ter diferentes preferências. No entanto, têm de ser folhas altamente rígidas, vá, por assim dizer, e que não se sequem e que não tenham uma perda de água muito grande. Porque se tiverem uma perda de água muito grande, vão secar muito rápido e depois são fáceis de ser parasitadas. Muito obrigada pela resposta. Agora nós temos aqui outra. A iluminação artificiais das ruas e das nossas casas podem perturbar o comportamento das abelhas? Hum, ahm, o comportamento das abelhas das nossas casas e das nossas ruas. A poluição luminosa, sem dúvida, que é principalmente aos noturnos. Para as abelhas, elas como passam grande parte, lá está, da tarde, noite, recolhidas no seu ninho, seja ele no sol ou na sua cavidade, em princípio não terão um grande, pronto, um impacto tão grande como, por exemplo, nos insetos noturnos. Mas passo a dizer que a iluminação dentro dos ninhos é muito limitante para o estabelecimento das abelhas. Portanto, se existirem luzes perto de cavidades de abelhas, sejam elas luzes artificiais, sem dúvida que vão interferir com o normal funcionamento das abelhas. Muito obrigado. Como próxima questão temos: as abelhas atacam as borboletas? As abelhas atacam as borboletas. Qual seria o benefício? Qual seria o benefício das abelhas atacarem as borboletas? Talvez, no máximo, se existir muita competição por recursos, mas isso não é um comportamento que eu tenha, que eu, em todos os anos que tenho trabalhado com isso, tenha verificado. E, pobre, as abelhas são os animais mais dóceis, quase como um cão, quase, mas sem dúvida mais que um gato, que eu encontrei até hoje. Muito obrigado. Agora nós temos aqui outra. Há alguma razão específica para nascerem mais machos, como com uma profundidade melhor? Boa pergunta, isso foi algo que pronto, não tive tempo de explicar, mas uma coisa que acontece com as abelhas é, a partir do momento, isto não é só o tamanho da profundidade, não acontece só com uma profundidade mais pequena, acontece quando elas estão em stress, seja de clima, seja de recursos, elas vão produzir aquilo que precisam menos recursos. Os machos normalmente são mais pequenos que as fêmeas, portanto, para produzir mais é preciso menos recursos e menos espaço, por assim dizer. E neste caso, nas cavidades, se ela for mais curta, ela vai tentar produzir o máximo possível, sendo o máximo possível, vamos tentar produzir mais machos e fêmeas mais pequenas. Muito obrigada pela resposta. Agora temos aqui outra que seria: enxames de abelhas dividem-se e podem aparecer nas nossas varandas floridas? Uhum. Certo. Enxames de abelhas acontece na abelha do mel, na Apis mellifera, na tal abelha europeia. Podem aparecer nas vossas varandas, mas se aparecerem serão temporários, porque normalmente quando elas começam a enxamear, ou seja, criar uma nova rainha e à procura de uma nova casa, vão levar parte do efetivo populacional daquela colmeia, e enquanto não encontrarem a sua nova casa, vão andar de um lado para o outro, e um dos sítios pode ser as varandas. Certamente vocês sabem de histórias ou de um carro, ou de alguém que ter visto na sua casa, por aí em diante, e nessas alturas o mais fácil é sempre chamar a Proteção Civil, ou esperar uns dias até elas irem embora, e se não forem, pronto, ligar às entidades competentes e elas tratarão disso. Obrigado. Aqui temos outra pergunta. Onde aprender a construir ninhos? Onde aprender a construir ninhos? Olha, o meu mail estava na apresentação, podem aparecer. No fim de semana, dia 21 de maio, vou estar em Oeiras a fazer um workshop de construção de ninhos. Podem ver se ainda existem inscrições disponíveis, mas existem várias ferramentas na internet. Temos de ter sempre a noção destas especificações que eu vos falei, mas lá está, o site da iniciativa dos pollinators e por aí em diante tem imensa informação sobre isso.
Ou então, uma breve pesquisa no Google, de certeza que existem muitos vídeos do UK que já estão muito à frente de nós nesta temática e têm lá informação coerente. Mas pronto, em último caso, ou em primeiro caso, podem me contactar à vontade e eu posso-vos passar algumas informações. Muito obrigado. A próxima pergunta seria: pode voltar a sublinhar as diferenças entre hotel de insetos e hotel de abelhas? Ok. Hotel de insetos. Quando nós fazemos um hotel de insetos, nós não estamos a olhar só para um organismo, nós estamos a olhar para vários. Portanto, vamos meter várias tipologias de material, seja pinhas, seja palhas, seja troncos, seja canas para as abelhas ou para outros insetos, e não estamos a olhar para estas especificações dos ninhos das abelhas. Ninhos para abelhas são só mesmo ninhos cobertos de cavidades, sejam elas canas, tubos, blocos de madeira com furos, por aí em diante. A diferença vai ser sempre o tipo de material que vai ser utilizado e nestas especificações nas dimensões. Pronto, por assim dizer. As questões que não foram respondidas terão mais tarde uma resposta que também ficará disponível na página do Estudo em Casa. Estamos a acabar, mas antes gostaríamos de perguntar ao Miguel Azevedo: se fosse uma abelha silvestre, qual seria e porquê? Opa, espero que as outras não me estejam a ouvir, mas sem dúvida seria uma abelha de cavidades. Se calhar das abelhas de cavidades seria uma antídeo, assim, uma abelha que parece mais que uma vespa, assim, mais agressiva, mas depois o seu ninho faz com pelinhos de plantas e faz meio que novelos, e acho que seria por essa. Não sei, qualquer tipo de abelha de cavidades tem um fascínio gigante por elas e estou completamente apaixonado por esta temática, portanto, seria por aí. Mas sim, qualquer uma das abelhas, são todas muito tranquilas e têm comportamentos espetaculares. E lá está, como eu vos disse no início da apresentação, eu não trabalhava com insetos, insetos não era de todo a minha praia, não era algo que eu gostava, e se calhar que a maioria de vós gosta, mas a partir do momento em que eu comecei a perceber esta complexidade de comportamentos e de como elas realmente funcionam, não houve volta a dar. Muito obrigado pela resposta. Em nome de toda a equipa, agradecemos a participação do Miguel e todos que estiveram connosco. Muito obrigado.